e hoje eu vou te falar tudo o que tu precisa saber sobre o financiamento para a construção pela Caixa e o porquê, se tu não sabe do que eu tô falando, tu tá perdendo dinheiro. Antes de eu começar a explicar o que é construção financiada, a gente precisa entender que a gente está falando de um financiamento para a construção. O financiamento que todo mundo costuma saber e falar sobre é o financiamento para um imóvel pronto. E não é disso que a gente está falando. Quando a gente faz um financiamento para um imóvel pronto, a gente está fazendo um financiamento para uma casa que já está valorizada. Todo mundo sabe que é mais caro tu comprar uma casa do que tu construir uma casa. E aí está a grande sacada. Aqui a gente está falando de financiamento para a construção. Ou seja, a gente vai pegar um dinheiro promovido pela Caixa para fazer a construção de uma casa, não para fazer a aquisição de um imóvel novo. Então, quando a gente vê muitos economistas fazendo a comparação, morar de aluguel ou fazer um financiamento, eles sempre estão falando de financiamento para um imóvel pronto. Por isso que as parcelas são tão absurdas. Aquele imóvel já está valorizado, já teve uma construtora que veio ali, construiu, ganhou em cima disso, botou uma margem de lucro e a partir dessa margem de lucro, esse valor total que está entrando no financiamento. Por isso que as parcelas ficam tão caras. Quando a gente fala nesse financiamento que a Caixa tem, que é o financiamento para a construção, as parcelas muitas vezes conseguem ser menores do que o aluguel que a pessoa paga. Outra coisa muito importante para a gente falar é que o financiamento para a construção promovido pela Caixa é um financiamento para a pessoa física, não para a pessoa jurídica. É muito comum o pessoal achar que tem que ser empresa, que precisa ter CNPJ para fazer esse financiamento. Mas não, esse financiamento sempre vai ser no nome da pessoa física. Então vamos por um exemplo. Suponha que eu quero fazer um financiamento pela Caixa. Eu vou chegar lá no banco, vou chegar para um correspondente bancário, eu vou passar meus dados, minhas informações e a partir da minha renda mensal, o banco vai analisar o quanto ele pode me fornecer de dinheiro, o quanto ele pode me fornecer de financiamento. A partir desse valor, eu consigo pensar qual é o tamanho da casa que eu vou construir, qual vai ser o acabamento dessa casa que eu vou construir. Então, primeiro a gente faz uma análise de o quanto o banco nos libera, para depois a gente pensar qual é a casa que a gente vai construir com esse dinheiro. Entendido isso, a gente precisa começar a conversar sobre as duas faixas de financiamento que a Caixa promove. Elas são o Casa Verde e Amarela, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, e o SBPE. Então, existem duas faixas e não é só o Minha Casa Minha Vida. Financiamento habitacional, financiamento para construção, não é só imóvel de baixa renda. Tem pessoas construindo mansões. Eu mesmo estou fazendo uma casa no Alphaville, em Porto Alegre, que vai ser vendida por mais de 1 milhão a partir de um financiamento para a construção. Então vamos entender o que são essas modalidades. O Casa Verde e Amarela é um financiamento para pessoas com mais baixa renda. Então ele vai se enquadrar em famílias com uma renda mensal de até R$7 mil. Esse financiamento é uma ajuda do governo para que essas pessoas consigam adquirir a casa própria. Então, se a gente comparar com o SBPE, que a gente vai vir falar um pouquinho mais depois, ele possui taxas de juros um pouco menores. Já o SBPE é para famílias que têm rendas a partir de R$7 mil e não existe um limite. Então, se o cara ganha R$10 mil, se o cara ganha R$50 mil ou se o cara ganha R$100 mil, ele vai poder fazer um financiamento para construção e ele vai poder fazer uma casa gigante, uma casa muito chique. Então, deixado de lado esse preconceito de que financiamento habitacional é só para famílias de baixa renda, a gente precisa entender as duas modalidades de financiamento para construção que existem. Sim, existem duas e só a Caixa que tem essas modalidades. Elas são aquisição de terreno e construção em terreno próprio. Quando a gente fala em construção em terreno próprio, a gente está falando para aquelas famílias que elas já têm um terreno e que elas querem fazer uma construção. Então o banco vai alienar esse terreno e vai fornecer dinheiro para fazer a construção. Já a aquisição de terreno e construção, na minha opinião, é o melhor produto que a Caixa tem. O que a Caixa faz? Ela paga um terreno à vista e ainda financia a tua construção, tudo englobado no mesmo pacote, tudo englobado no mesmo financiamento. Então vamos fazer um exemplo para a gente entender mais como é que funciona a aquisição de terreno e construção. Supondo que depois de eu levar minhas documentações para um correspondente bancário, ele ir na agência,
me foi informado que vai ser liberado para mim R$500 mil. Desses R$500 mil é o dinheiro que eu tenho que tirar para o terreno e para a construção. Então, supondo que eu vou lá e acho um terreno muito legal por R$150 mil. A Caixa vai vir, vai quitar esse terreno à vista e vai sobrar R$350 mil. Esses R$350 mil vão ser o dinheiro que eu vou poder usar na construção. Tá, beleza, do jeito que eu tô falando parece tudo muito lindo, mas e os 20% de entrada? Porque todo mundo sabe que é regra universal, banco só financia até 80%. Aí está uma outra grande diferença do financiamento para a construção, das construções financiadas. Esses 20% de entrada, na verdade, não se chamam entradas aqui, eles se chamam recursos próprios, ou seja, são recursos próprios que você tem que aplicar na obra. Esse dinheiro não vai para o banco, ele vai para a obra. Então, é muito fácil tu conseguir, por exemplo, negociar com o teu construtor o como tu vai pagar esses 20%, tu pode parcelar com eles, pode comprar material de construção ou muitas vezes, dependendo do valor que foi liberado lá no teu financiamento, tu consegue nem utilizar esses 20%, tu zera a entrada, tu só usa os 80% que a Caixa te passou. A Caixa não vai querer em nenhum momento uma comprovação de nota fiscal do que tu gastou com a obra. A Caixa vai querer a comprovação de uma casa. Então, o que a Caixa entende? A Caixa entende que uma casa, por exemplo, de R$500 mil precisa de R$500 mil para ser feita. Mas todo mundo sabe que na prática isso não é verdade. Uma casa que custou R$500 mil para ser construída, depois ela vai ser vendida a quase R$1 milhão. É assim que funciona. Toda casa pronta é muito valorizada. Outra coisa que a gente precisa entender é o como esse dinheiro da Caixa vai ser liberado para a gente. Dentro de um financiamento para construção é muito importante a presença de um engenheiro ou de um arquiteto. Porque como é que vai funcionar? Todo o dinheiro é liberado por etapas. E essas etapas são as medições. Essas medições vão ser todas colocadas na PFUI. O que é a PFUI? É uma planilha, um cronograma físico-financeiro que o seu engenheiro, o seu arquiteto vai fazer quando ele for mandar os projetos para a Caixa. Então, vamos entender isso aqui. Digamos que na primeira etapa da obra eu falei que eu vou fazer 100% da limpeza do terreno, 100% da fundação e 20% de alvenaria da casa. E lá no meu cronograma físico-financeiro, isso corresponde a 10% do valor da obra. O que o banco vai fazer? Quando eu acabar essa etapa, o fiscal, o engenheiro da Caixa, ele vai até minha obra e ele vai olhar, ah, foi feito isso? Foi, então beleza. Daí ele vai depositar esse dinheiro na conta da pessoa física na qual esse financiamento está sendo feito. Tá, então uma pergunta que podia muito bem ser feita agora seria, então eu preciso construir para a Caixa me pagar? A resposta é sim e não. Por quê? No Minha Casa Minha Vida é sim. No Minha Casa Minha Vida a gente precisa concluir uma etapa, o banco vem, analisa, ok, você fez essa etapa, você recebe sua medição. Mas no SBPE a gente tem o benefício de conseguir 20% de adiantamento, ou seja, a gente engloba as duas primeiras parcelas em 20% do total da obra e a Caixa nos libera esse dinheiro antes mesmo da gente começar a construção. Ao longo da construção vai retomar aquilo, fiz, recebo, mas olha só, a gente consegue começar uma obra sem ter nada de dinheiro, porque o banco vai nos adiantar 20%. Agora falando um pouco sobre como é cobrado o valor das parcelas. As parcelas do financiamento só vão começar a ser cobradas depois que a obra estiver pronta. Durante a obra a gente não paga a parcela. Existem duas taxas que a gente paga ao longo da obra. Seria uma taxa de evolução da obra. Para o SBPE, essa taxa é cobrada um valor fixo de R$400 todos os meses. E para o Minha Casa Minha Vida é um valor de 1,25% do valor já liberado. A outra taxa que a gente tem que pagar ao decorrer da obra são os juros da obra. Ou seja, quando tu pega um financiamento, tu contrata uns juros. Vamos supor, 7% ao ano. 7% dividido por 12 vai dar uma taxa de juros mensal. Essa taxa de juros multiplicado pela quantidade de dinheiro que a Caixa já te liberou é o que tu vai pagar mensalmente. Então vamos fazer um exemplo para ficar mais fácil o entendimento. Supondo que eu contratei uma taxa de juros anual de 7%, tá? Essa taxa de juros dividido por 12 vai me dar minha taxa de juros mensal, que dá aproximadamente ali 0,6%.
Então vamos supor que na minha primeira medição eu recebi 10 mil reais do banco. 10 mil vezes 0,6% vai dar aproximadamente 60 reais. É um valor muito pequeno se a gente for comparar ao que vai ser realmente a parcela do financiamento. Outra coisa muito legal que eu não poderia deixar de falar sobre o financiamento para construção é que tu consegue compor renda com quantas pessoas tu quiser. E não precisa ser tua esposa, teu irmão, teu familiar. Tu pode pegar um amigo e compor renda com ele. Então, vamos supor, eu quero construir uma casa financiada, mas eu quero, depois que essa casa estiver pronta, vender. Então eu quero fazer uma casa muito legal. E eu preciso, sei lá, 500 mil reais. Mas eu vou lá no banco e o banco só me libera 300 mil reais. O que eu posso fazer? Eu posso chamar um sócio, eu posso chamar um investidor, eu posso chamar um amigo e pedir para que ele componha a renda junto comigo. Ele vai entrar, esse financiamento vai ser feito no meu nome e no nome dessa outra pessoa e o banco vai nos liberar um dinheiro muito maior. Então agora você já entendeu o básico do financiamento. Eu falei por cima, mas já dá para a gente ter uma ideia de que fazer um financiamento para construção é muito vantajoso. As pessoas acabam tendo um preconceito com o financiamento justamente por aquilo que eu falei no início do vídeo. Elas acabam achando que é um financiamento para um imóvel pronto, mas não, é um financiamento para construção. Eu gosto de dizer que é que nem pessoas que investem na poupança. Existem muitas outras formas de rendimento muito melhor. E essas pessoas que estão investindo na poupança, elas têm a melhor das intenções, elas estão investindo o dinheiro delas. Mas elas não sabem que se, por exemplo, elas botassem um dinheiro no fundo imobiliário, elas iam ganhar muito mais e ter o mesmo risco. Então, a gente tem que buscar se informar, a gente tem que ir atrás. Se você não está fazendo financiamento para construção, você está perdendo dinheiro. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, curte, comenta o que achou. Se tiver qualquer dúvida, comenta aqui que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Se inscreve no canal, vai me ajudar muito e eu ainda vou trazer muito conteúdo sobre construção financiada. Cada uma dessas etapas que a gente falou um pouquinho, eu vou trazer vídeos explicando detalhadamente tudo que você precisa se preocupar se você quiser fazer um financiamento para a construção. Seja se você é um engenheiro, um estudante de engenharia que quer levar isso como um negócio, ou se você é uma pessoa que quer construir uma casa e quer achar a forma mais econômica de fazer isso. Então, por favor, se inscrevam no canal e até a próxima.